Para a determinação da carga atuante na estrutura, foi necessário a determinação de alguns parâmetros: a seção da viga, o peso próprio da estrutura e a sobrecarga que estaria atuando nessa estrutura. Para efeitos de cálculo, consideraremos a seção da viga como 0,25 metros por 50 centímetros, 0,50 metros. O peso próprio do concreto da viga é 21 kN por metro cúbico, isso é da norma. E a sobrecarga também da norma, a gente estará usando 1,5 kN por metro cúbico. Foi feita a representação dela, ela é um pórtico e ela basicamente só se restringe a 3 elementos, porque os outros são repetições deles, que é essa parte de cima, essa viga maior do meio, que foi adicionada uma rótula, e as outras vigas menores. O primeiro elemento a ser calculado é a parte de cima da estrutura. E para que seja calculada as reações, é necessário primeiro a determinação desse ângulo, que aqui eu vou chamar de θ. Como nós sabemos essa altura, que é 1,5 metros, e o comprimento até a metade do elemento, que é 5 metros, a gente pode achar θ pelo arco tangente, que no caso vai ser 1,5 sobre 5. Dessa forma a gente tem que θ vale de 16,7 graus. Depois de encontrado o ângulo, a gente deve determinar essas reações. Como esse apoio aqui é de segundo gênero, nós temos que ele vai ter uma reação que eu vou chamar aqui de HA, outra que eu vou chamar de VA, esse aqui que é um apoio de primeiro gênero, eu vou chamar de HB. Para a determinação disso, a gente precisa determinar quanto a resultante dessa carga equivale e em que ponto ela estará atuando. Para isso, é bem simples, a gente pega a carga e multiplica pela distância. Você pode notar que ela vai estar atuando exatamente no comprimento dessa treliça, no comprimento dessa viga, que no caso a gente pode encontrar facilmente por Pitágoras, que no caso, fazendo as contas rapidinho, a gente sabe que vale 5,22. Então a gente vai ter a carga vezes 5,22, que vai dar que esse valor dá exatamente, aproximadamente 14,67 kN. Já que a gente tem esse valor da carga, a gente encontrou aqui que é 2,81 kN por metro. Esse valor está em metro, a gente vai eliminar metro, a resultante é em kN. Ela vai estar localizada na metade desse elemento aqui. Para a determinação das reações, a gente não necessariamente precisa saber essa distância aqui, porque como ela está na metade, por semelhança de triângulos, a gente sabe que ela está na metade da distância de baixo, que no caso vai estar a 2,5 metros. O próximo passo é então fazer o somatório dos momentos. Nós temos que, para essa estrutura, o somatório dos momentos é igual a 0. Eu vou definir o sentido anti-horário como positivo e então fazer o somatório. Quem vai estar... Eu vou fazer o somatório do momento em A, porque é o que tem mais reações aqui, para exatamente eliminar essas duas reações de cara. Vou começar desse lado. HB vezes essa distância total, que é 10, menos. Nós temos que também aqui é igual, então essa resultante aqui também é 14,67. Essa distância aqui também vai ser 2,5. Aí a próxima resultante seria a componente vertical dessa daqui, que no caso, nós temos que esse ângulo que ela vai estar fazendo com
com esse eixo aqui, com esse eixo global, vai ser exatamente a componente do cosseno dela, menos 14,67 cosseno de 16,7 vezes essa distância aqui, que no caso é 7,5, menos, agora essa daqui, 14,67 cosseno de 16,7 vezes essa distância aqui, que é 2,5. O meu HB vai valer ok. Então nós temos que, depois de fazer as contas, o meu HB vai valer 14,08 kN. O próximo passo é fazer o somatório dos meus momentos, das minhas forças no eixo X, para encontrar o meu VA. Eu vou adotar o sentido do eixo positivo. Dessa forma, o meu VA vai entrar negativo. Aqui, no meu sentido aqui, eu vou ter que decompor essa minha força aqui. Nesse caso, para esse eixo, eu vou usar o seno, mais 14,67, seno de 16,7, mais 14, no caso, menos, o sinal é contrário, menos 14,67, seno de 16,7. Isso vai dar zero. Se você notar, esses dois já são opostos, então eu posso eliminar de cara. Disso eu vou ter que a minha reação vertical, minha reação horizontal, ela é zero. Eu poderia fazer também o meu somatório no eixo Y, só que, se você notar, a estrutura é simétrica. Se ela é simétrica, as cargas distribuídas, o meu HA vai ter que ser igual ao meu HB. Então, de cara, eu sei que meu HA também vai valer 14,08. O próximo elemento é uma viga Gerber. E como uma viga Gerber, ela possui uma rótula para facilitar exatamente a resolução dessa viga de maneira isostática. Fazendo a separação, nós vamos ter exatamente que as duas partes são semelhantes a essa. Nós, no local da rótula, nós consideramos um apoio de primeiro gênero só para a determinação dessa reação. Nós vamos ter duas reações aqui, normalmente, por um apoio de segundo gênero. Eu vou chamar aqui de HC, de VC, vertical, e aqui de HC. Dessa forma, nós temos as duas reações do apoio de segundo gênero e uma reação que vai ser a reação exatamente da rótula. Como nós fazemos o somatório aqui em X, de cara nós temos que o meu HC é zero, porque eu não tenho forças horizontais. Se você notar dessa forma, a estrutura acaba se tornando uma estrutura simétrica. Dessa forma, o meu VC vai ser igual ao meu RC, que vai valer a metade da resultante desse carregamento, que no caso equivale a 2,81 vezes o comprimento da viga, que é 5 metros, dividido por 2, que no caso dá 7,02 kN. Bom, depois que a gente calculou essas reações aqui, a gente já tem o valor dessa rótula. Você pode notar que essa viga vai ter as mesmas reações aqui e as mesmas reações. A única diferença é que esse elemento aqui vai ser o somatório das duas rótulas que vem dos dois lados. Logo, esse elemento aqui, a resultante dela, vai ser os 7,02. Esse lado aqui também vai ter 7,02. E aqui vai ser 2 vezes 7,02, porque é as duas resultantes da rótula, que no caso vai ser o meu 14,04.
Para os pilares, as forças que estão atuando são exatamente as reações que vêm das vigas. No pilar da extremidade, que vai ser exatamente esse daqui, a gente vai ter as reações dessa viga de cima e dessas três no meio. As reações já foram previamente encontradas. Foi 14,08, 7,02, 7,02 e 7,02. Se você notar, esse apoio ele deveria ter uma reação horizontal, uma vertical e um momento. Como eu não tenho nenhuma distância entre as forças, eu já sei que o meu momento é zero. E minha força horizontal também é zero. Então a única força que eu vou ter nesse pilar mesmo é exatamente a minha força vertical, que eu vou chamar aqui de VD, que vai ser exatamente o somatório todas essas forças que estão atuando aqui. O meu VD vai valer 35,04 kilonewtons. De forma semelhante, para o lado direito da estrutura, que é esse lado aqui, as reações, pela estrutura ter simetria, as reações também são iguais. Agora só falta analisar essa viga do meio, que ela é um pouco diferente, porque essa reação aqui, dessa rótula do meio aqui, que seria exatamente ela receberia as reações dos dois lados da viga Geber, das duas rótulas, que essa reação, somando elas duas, já foi feito, dá 14,04 kN. E como a gente considerou como as vigas apoiadas no lateral, a gente vai ter em todas as outras 7,02. Como o meu apoio é de terceiro gênero, eu vou ter uma reação vertical, uma horizontal, HF, só corrigindo, e vou ter um momento. Como eu não tenho distância entre as minhas forças, eu sei de cara que meu momento também é zero, assim como minha força horizontal, porque eu não tenho forças atuando horizontalmente. A única força então que eu vou ter é a minha força vertical F, e a minha força vertical F vai ser o somatório dessas forças que estão atuando aqui. O meu VF vai equivaler a 42,12 kN. Para fazer os diagramas, é necessário trazer as reações do apoio para o eixo local. Para isso, a gente vai usar exatamente o ângulo entre a viga e o eixo global, para exatamente usar esse mesmo ângulo para transformar essa reação numa reação que está atuando perpendicular à viga. Para a determinação da reação no eixo local da estrutura, a gente vai usar as seguintes relações. Essa reação B vai ser a normal e essa reação A vai ser exatamente a reação que vai estar atuando no eixo local da estrutura. Para isso a gente vai usar propriedades trigonométricas. Eu tenho que o seno do meu ângulo vai ser o meu cateto oposto sobre a minha hipotenusa, que na hipotenusa aqui é a minha reação no eixo global. Dessa forma eu consigo determinar a minha reação no eixo local, que vai valer 4,05 para a minha normal e 13,49 para a minha reação no eixo local. Dessa forma nós vamos começar a desenhar o nosso diagrama de esforços cortantes para o primeiro elemento da estrutura. Sabendo que a nossa reação no eixo local vale 13,49 e ela vai estar atuando nesse ponto, a gente já pode começar desenhando e marcando ela
para começar o diagrama. Esse ponto vale 13,49 kN. Agora nós só precisamos determinar, saber quanto ela vai valer na próxima variação de carga, que é exatamente na metade da estrutura, que é onde eu tenho a variação nos meus esforços, que para esse caso vai valer essa reação menos o meu esforço até esse ponto, a minha carga que vai estar atuando. Dessa forma, fazendo essa multiplicação, eu tenho que o meu esforço no final desse ponto vai valer menos 1,2 kN. Como minha carga é retangular, eu já posso traçar uma reta ligando os pontos, porque eu só vou subir um grau. Como a minha equação anterior era uma equação constante, eu vou subir um grau, eu vou ter uma equação de primeiro grau. Então é uma equação linear. Eu posso ligar esses pontos. Eu poderia agora continuar calculando desse ponto, mas para efeitos de cálculo, eu vou começar a desenhar o diagrama por esse lado, só para efeito de facilitar o desenho do diagrama. Quando eu começo por esse lado, eu já sei que o meu último valor aqui vai ter que equivaler à minha reação. Como eu estou analisando da direita para a esquerda, vai valer a minha reação com valor negativo, que nesse caso vale menos 13,49 kN. Eu já posso marcar ela aqui. E eu venho analisando da direita para a esquerda. Quando eu chego na minha variação de carga, que é no meio do meu elemento que está sendo analisado, eu faço a minha carga e subtraindo exatamente do meu elemento, da minha carga que está atuando aqui em cima, da minha carga retangular que está atuando aqui em cima. O resultado dessa subtração dá positivo, dá 1,2 kN. Como dá 1,2, eu vou marcar já aqui em cima, 1,2 kN. Da mesma forma do outro lado, a minha carga era retangular. Eu vou subir um grau quando eu for desenhar o meu diagrama. Então, de cara, eu já posso ligar os pontos com uma reta de primeiro grau, uma equação linear, juntando esses dois pontos, para assim eu terminar o meu diagrama. Nesse ponto, que é exatamente onde eu tenho o meu apoio, eu sei que meu momento é zero, então eu já posso marcar esse ponto aqui no gráfico. No meu segundo momento que eu tenho que considerar é exatamente onde eu tenho a mudança no meu carregamento, que é na metade da minha estrutura, que eu tenho um carregamento, eu tenho uma mudança aqui porque eu tenho uma mudança na viga. Nesse ponto aqui, eu preciso calcular o meu momento nesse ponto. O meu momento vai ser o meu momento causado pelo meu apoio, que vai ser 13,49, vezes o comprimento desse pedaço aqui, que vai ser 5,22. Eu vou ter 13,49 vezes 5,22, menos o meu carregamento, vezes essa distância, vezes a metade dessa distância. Fazendo essas contas, eu tenho que o meu momento nesse ponto aqui vai valer 32,1 kN. Agora nós só precisamos determinar qual é a equação, qual é o tipo de função que vai estar ligando esses dois pontos. Sabendo que o meu momento cortante aqui, que o meu diagrama de esforço cortante, eu tenho uma função de primeiro grau aqui, por definição, nós sabemos que o gráfico do meu momento fletor vai ser um grau acima. Logo, se no meu cortante eu tinha um grau, uma função de primeiro grau, no meu gráfico de cortante eu vou ter uma função de segundo grau. Eu já posso ligar esses dois pontos por uma parábola. Agora eu posso começar
ou continuar analisando aqui, ou eu posso começar analisando pelo final. Eu prefiro começar analisando pelo final por um motivo muito simples, porque eu tenho um apoio, e nesse apoio eu sei que o meu momento também é zero. Então eu já posso marcar ele bem aqui. Por simetria, por uma questão muito óbvia, eu também vou ter que o meu gráfico de momento fletor vai ser igual nesse ponto aqui. O meu momento máximo, tanto analisando desse lado aqui, quanto desse lado aqui, o meu momento local aqui, no meu momento máximo ainda não foi determinado. Meu momento local vai equivaler também a 31,1. Então já posso marcar esse ponto, se você tiver alguma dúvida, porque a minha reação aqui também vale 13,49. Se eu fizer o cálculo dos momentos nesse ponto, fizer uma seção bem aqui e fizer o cálculo dos momentos nesse ponto, eu tenho que esse momento nesse ponto vai equivaler também a 32,1, porque a minha reação aqui é igual e o meu carregamento também é igual. Então é normal que o meu momento nesse ponto seja igual ao do outro lado, já que tanto as reações quanto o carregamento é igual. Dessa forma, assim como do outro lado, eu vou ligar para uma parábola, por ser uma equação quando nós analisamos minha reação de apoio aqui, nós percebemos que por ela estar no eixo global, ela está inclinada em relação ao meu eixo local. E ela vai ter ela vai ter uma componente que vai estar atuando normal ao meu elemento aqui. E esse elemento já foi calculado, essa reação, o valor dessa reação. E ela vale exatamente esse valor aqui. É a minha reação seno do ângulo, que vale 4,05. Se você notar, ela vai estar atuando comprimindo o meu elemento. Por ela estar comprimindo o elemento, ela vai estar atuando nesse sentido do eixo. E o sinal dela vai ser negativo. Então já posso marcar aqui menos 4,05 kN atuando em toda a viga. Da mesma forma, se eu fizer do outro lado, eu vou ter a mesma coisa, eu vou ter uma reação, só que atuando no sentido contrário, também comprimindo a minha viga. Por estar comprimindo, o meu sinal também é negativo. Ela vai estar atuando nesse sentido de forma constante ao longo de toda a viga. Quando nós analisamos a estrutura, nós observamos que essas vigas, para efeito de diagramas, elas vão ter os mesmos diagramas, porque elas vão ter as mesmas reações. Se eu considerar esse elemento como rotulado, nessa rótula eu vou ter metade da reação para cá, metade da reação para cá. Então eu vou ter essa viga igual a essa, que vai ser igual a todos os elementos. Então nós representaremos todos os gráficos dessas reações pelo mesmo elemento. O primeiro deles, a gente deve considerar o meu diagrama de esforço cortante. O meu diagrama de esforço cortante, eu vou levar em consideração as minhas reações e a minha carga, que nesse caso é uma carga retangular. No início do elemento, no apoio, eu vou ter minha reação de apoio valendo exatamente o que vale a minha reação de apoio, que nesse caso vale 7,02 kN. Como ele está atuando nesse sentido, eu já posso marcar aqui positivo, 7,02 kN. No outro ponto, que é o único ponto onde eu tenho mudança de carregamento, é exatamente no final do elemento, que é onde está o outro apoio. Como eu estou analisando nesse sentido, eu já posso marcar aqui o valor do elemento, que no caso eu vou ter o quê? Eu vou ter 7 menos o carregamento, que no caso meu carregamento nesse ponto aqui vale 14,04. Então 7 menos 14,04, eu vou ter um valor negativo, menos 7,02. Eu já posso marcar aqui. Para fechar o diagrama, é só eu subir o que vale o meu elemento para fechar o diagrama. Agora eu só preciso fechar exatamente com o valor do que vale
a minha reação de apoio, que vale positivo 7,02. Ele vai subir aqui até o zero. Como a minha carga é uma carga retangular, tem valor constante, o meu diagrama de esforço cortante vai ser 1 grau acima. Logo, ele vai ser uma função linear. Eu posso já ligar esses dois pontos por uma função linear. Dessa forma, eu tenho o meu diagrama de esforço cortante, positivo, negativo. O meu diagrama de momento fletor, eu vou começar analisando também nos meus apoios. Nos meus apoios, eu já sei de cara que o meu momento é zero, porque o meu apoio é de segundo e de primeiro gênio, respectivamente. Então, eu já sei que nesses pontos aqui, eu vou ter o meu momento valendo zero. Eu não tenho mudança de carga entre esses dois elementos, é uma carga retangular. Sabendo disso e sabendo que o meu esforço cortante é representado por uma função linear, uma função de primeiro grau, e que o momento fletor obrigatoriamente, por definição, 1 grau acima, eu já sei que a minha função que vai representar o meu diagrama de momento fletor vai ser uma função de segundo grau, uma parábola. Nesse caso, a concavidade vai ser para cima, porque o meu momento ele vai equivaler a menos a integral da carga. Então, eu já posso de cara desenhar o meu diagrama aqui como uma função de segundo grau, uma função parabólica de segundo grau. E a pergunta qual seria esse momento máximo aqui, quanto equivaleria? Para isso, a gente vai usar o QL² sobre 8, que é para determinação. O meu Q vale 2,81. O meu L, que é o comprimento da viga, vale 5. Logo, eu tenho que o meu QL² sobre 8, meu momento máximo aqui, vai valer 8,8 kN. Quando a gente analisa os esforços que estão atuando horizontalmente na viga, a gente vai notar que não tem nenhum esforço que vai estar ou comprimindo ou tracionando a minha viga. Dessa forma, eu posso dizer que o meu diagrama de esforço normal ele é nulo. Como todas as forças que estão atuando no meu pilar, elas estão atuando ao longo do eixo do pilar, eu não vou ter esforços cortantes nem momentos fletores. Todos os meus tipos de esforços vão estar atuando normais na estrutura. Agora só precisamos analisar ponto a ponto para saber quanto que vale minha normal em cada um desses pontos da estrutura. No começo aqui da estrutura, que é onde eu vou encontrar a reação do meu primeiro elemento, eu vou ter uma força de 14, volta lá. No começo da minha estrutura, eu vou ter uma força de 14,08 kN atuando aqui normal a minha estrutura. Então, eu sei que no começo aqui do meu elemento, eu já posso marcar aqui 14,08 kN. E essa força aqui vai ser constante até a minha mudança de carga, que acontece quando eu encontro uma outra reação, que é a reação do meu segundo elemento, que eu vou adicionar 7,02 ao meu elemento. É importante ressaltar que como a força está atuando comprimindo o elemento, o sinal é negativo. Então eu vou ter menos 14,08 menos 7, que também está atuando comprimindo o meu elemento, que logo eu vou ter 21,1 menos 21,1 kN, também constante até a minha próxima passagem de carga, que também é quando entra esse próximo elemento aqui, essa próxima reação, que também vale 7,02. Aí 21,1 eu vou adicionar agora mais uma força que está comprimindo de 7,02. Também constante até a próxima passagem.
Nesse elemento aqui, eu vou adicionar mais uma vez uma reação de menos 7,02 e assim eu chego a menos 35,2, que vai ser constante até o final do elemento, até ele encontrar a força que vai estar atuando aqui no final, essa resultante que nós já encontramos, que equivale a 35,02. Aí, com isso, nós fechamos o nosso diagrama. No início desse elemento, a gente tem uma força de 14,04 kN. Eu tenho que essa força vai atuando, comprimindo o meu elemento. Eu já posso marcar aqui o valor dessa força, menos 14,04. Ela vai continuar constante até a minha própria próxima passagem de carregamento, que vai ser onde eu vou ter duas reações de 7,02 entrando nesse nó. Nesse nó eu vou adicionar mais 14,04, que é o somatório dessas duas forças, levando a minha normal, que vai continuar comprimindo o elemento, até 28,08 kN, que continua constante até a próxima passagem de carregamento, onde vai ser adicionado mais duas reações de 7,02, levando o meu carregamento, levando a minha normal a 42,12 kN, que permanece constante até o final do elemento, onde ele vai encontrar a reação desse ponto aqui, que equivale a 14,2, fechando o meu diagrama de esforço normal.